Glória a Deus. Então, no versículo 4, o autor de Hebreus diz: ainda vocês não resistiram até o sangue. Não resistiram até o sangue, combatendo contra? Então, em outras palavras, irmãos, não pararam de pecar porque ainda não combateram como deveria combater. Ainda não venceram o pecado nas vossas vidas porque vocês são mole. Porque vocês não podem ver sangue que vocês desmaiam. É isso que ele quer dizer. Ainda não venceram o pecado porque o diabo é muito forte. Porque o meu cônjuge é muito perturbado. Porque o ambiente de trabalho que eu trabalho não existe outro igual. Eu ainda não venci o pecado porque o trânsito de Indaial é um terror, ninguém dá certo. Então eu tenho que mostrar o dedo mesmo e mandar para aquele lugar. Porque o trânsito de Indaial é um terror. Por isso que eu brigo, pastor. Se eu morasse em São Paulo, que as pessoas dão certo, eu não ia pecar. Não, peca porque ainda não combateu até? É Bíblia. Amém? Amém? Alguém que conseguiu vencer o pecado, irmãos, escreveu essas coisas. Versículo 5. E já vos esquecesse da exortação, do ensinamento, que argumenta com vocês como filhos? Filho meu, não despreze o quê? Não despreze, não rejeite a correção do Senhor. E não Lembra que eu falei semana passada, irmãos? Não é a correção que é dura, é nós que somos mole. A correção, irmãos, ela é do Senhor. Ela é na medida exata e na necessidade exata. Então ele diz, olha, não desmaie, não sejam moles, não sejam meninos. Não desmaiem quando por ele forem repreendidos, ensinados, corrigidos, trazidos de novo para o trilho. Porque o Senhor corrige. Quem é que ele corrige? O que ele ama. E ele açoita qualquer um que recebe por? Se nós suportarmos a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrige? Mas se vocês estão sem disciplina, a qual todos, inclusive o pastor e tudo mais, todos são sujeitos, são feitos participantes. Se vocês não estão embaixo de um ensinamento, de uma ministração de Deus, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Vocês são ilegítimos. Pode até chamar de pai. Pode até chamar de pai, pode até vir na casa do pai, pode até abrir a geladeira do pai, mas não tem herança que vem da parte do pai. Tu é um bastardo. Tu és alguém que não é bem-vindo, alguém que não é bem visto. Bem visto por quê, pastor? Pelas trevas. Amém, irmãos? O diabo sabe quem é filho e quem não é filho. Por isso que o terror maior ele põe nos filhos. A força maior, o empenho maior ele traz para os filhos. A raiva do diabo maior é para os filhos, porque os filhos têm aquilo que um dia ele perdeu e nunca mais vai ter de volta. Glória a Deus. Aí eu não sei se nós somos tão corrigidos porque o Senhor nos ama demais ou porque nós esquecemos da correção. Por aqui Paulo diz para não esquecer da correção e ele diz que o Senhor corrige todos o que ele recebe por filho. E parece muitas vezes que nós nunca saímos da correção, irmãos. Mas vamos ficar com as duas coisas. O Senhor nos ama demais. E muitas vezes nós somos rebeldes demais. Glória a Deus. Então não desmaie nessa noite, irmãos. Não desmaie. Se tu vê que está suando sangue, saindo sangue, se talvez aquela feridinha já estava dando aquela casquinha, e eu botar o dedo na tua ferida nessa noite e sair sangue, não desmaia, não. Glória a Deus. Não desmaia, diz Senhor, me fortalece. Quem aqui quer amar mais o Senhor? Então começa a gostar menos de ti. Irmãos, é o segredo, é uma única frase. Para amar mais o Senhor é gostar menos de mim. Não tem outro caminho. Glória a Deus. Não adianta pedir, Senhor,
me leva para a cruz. Ele não vai te levar para a cruz, é tu que tem que ir para a cruz. Existia 3 cruzes no dia da crucificação de Jesus, sim ou não? 2 foram levados e um foi sozinho. Sabe quem é carregado para a cruz, irmão? Bandido, bastardo, ladrão, mentiroso. Esse ele é carregado. Para ver se ele consegue contemplar Cristo. Agora, depois que tu já foi levado para a cruz e os teus pecados são perdoados, agora tu tens que voltar de novo para ela. Só que agora é por vontade própria. Agora é por gratidão. Agora é por entendimento. Por entender, irmãos, que tu fosse levado a primeira vez para a cruz, porque tu eras um bandido, porque nós éramos maus. Glória a Deus. E fomos levados para a cruz e morremos a morte de Cristo e ressuscitamos com Cristo. E agora a palavra nos chama mais uma vez para nos caminharmos para a cruz. Mas agora, irmãos, é debaixo da vontade do Pai. Ajudados pelo Pai, socorridos pelo Pai, só que são os nossos passos. Amém? Deus enviou por um breve período um homem chamado Simão para ajudar Jesus a carregar a cruz dele. Não para ficar mais leve, irmãos, mas para que se cumprisse a vontade. Amém? Para que se cumprisse. Porque o Pai não dá o fardo maior do que nós podemos carregar. Glória a Deus. Então, se tu queres amar mais o Senhor, diga, Senhor, faça com que eu goste menos de mim nessa noite. E, irmãos, é só a palavra tem esse poder. É só a palavra. Esse livro tem esse poder de tu estar com alguns projetos, alguns pensamentos, alguns sentimentos, e daí tu vem aqui e tu lê isso aqui. E que nem o Senhor disse para Paulo, duro é para ti, duro é para mim, duro é para nós. Recalcitrar contra os aguilhões. Amém, irmãos? A palavra ela serve como um aguilhão. O aguilhão era um espeto usado para conduzir os bois, para eles não saírem do caminho, de quem não conduzia. Então a palavra é o aguilhão. Ela vai nos conduzindo, irmãos, e é duro lutar contra ela. Porque lá no nosso íntimo, irmão, se tu és um novo nascido e tu tens a mente de Cristo, e algumas coisas passam, algumas informações passam. E quando não passa, vem o diabo e esfrega na tua cara. Irmãos, o diabo não gosta, a gente às vezes entra em algumas heresias, algumas falácias. Porque eu bebo porque os demônios gostam de beber. Que demônio gosta de beber? Demônio gosta de esfregar na tua cara o que tu fez contra o teu pai. Que demônio gosta de sexo? Não gosta de sexo nada, irmãos. O único objetivo dos demônios e da sua turma, de Satanás, irmãos, é nos levar junto com eles. A Bíblia diz que eles sabem que pouco tempo lhe restam. Para quê? Para pecar. Eles já pecaram uma vez e destituídos foram para sempre. Irmãos, o demônio não tem prazer em pecar, não. Ele tem prazer em nos ver pecar. Essa é a batalha particular dos demônios. É com nós, não é com Deus. Eu ainda vou me aprofundar outra hora nesse assunto, irmãos. Sabe quando a gente lê, porque a gente vai nas falácias. Irmãos, demônios confessam o nome de Jesus. Então quando tu for expulsar um endemoniado, cuidado. Confessa Jesus. Eu confesso. Está liberto. Jesus, os demônios falaram, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles se prostraram. O endemoniado, irmãos, ele estava inconsciente. Os demônios estavam. O endemoniado se prostrou e falou, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O que tu quer conosco? O que tu quer conosco? Qual é a ordem? A ordem é sair dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Coríntios, o texto base para essa noite, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta. Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem tem acesso às vontades de Deus? Paulo faz uma pergunta que talvez poderia desanimar. Mas logo ele vem, irmãos, com consolo. Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus.
E nós vamos entender nessa noite o que te caracteriza ter a mente de Cristo e usufruir da mente de Cristo. Existe uma característica primordial, irmãos, em alguém que usufrui de uma mente totalmente inspirada e ministrada pelo Senhor. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, tem uma mente, o quê? Coletiva. Ninguém amou mais o Pai do que Cristo amou o Pai, irmãos. E pensa numa mente coletiva. Irmãos, ele não comia quando ele queria, ele não dormia quando ele queria. Ele não ia de barco quando ele queria. Ele não ia aonde ele queria. Ele não escolheu quem ele queria. A vez que para escolher os 12, ele foi ao monte fazer o quê? Uma mente coletiva, irmãos. Alguém que sempre pensa no todo. Essa é uma mente de quem vai para a cruz. É uma mente coletiva. Agora vamos ler os primeiros versículos do capítulo 2. Vamos voltar um pouquinho nesse contexto de Paulo. Versículo 1 ao 15. Eu sei que é longo. Se quiser só ouvir. E eu, irmãos, quando fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco, olha o coletivo, irmãos. Depois de Jesus, para mim, o homem com a mente mais coletiva da Bíblia. Depois de Jesus, Paulo foi a mente mais coletiva da Bíblia. Foi da boca dele que saiu, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi da boca dele, irmãos. Foi da boca dele que saiu. Eu vivo um confronto interno. Eu não sei se eu fico, se eu vou, se eu fico. Amém? Foi da boca desse homem, irmãos. Olha a mente coletiva. Ele tinha convicção que o céu era infinitamente melhor, mas por causa da mente de Cristo que estava viva nele, ele falou, eu entendi que é melhor ficar mais um pouco, apanhando, sofrendo, sendo cuspido. Não, por causa de vós. Ele falou, por causa de vocês, igreja. Ele falou, eu entendi. Irmãos, o entender não é saber, o entender é deixar que isso tome forma em ti. Por causa da mente coletiva, ele falou, não vou para a glória agora. Eu vou ficar mais um pouco nessa terra, na cruz, para que outros sejam beneficiados pela cruz. Amém? E eu estive com vocês em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora me pergunta, que poder e que Espírito é esse? Que poder é esse que Paulo disse que ele se manifestou? Alguém vai dizer, ele ressuscitou morto. Não, o Evangelho da cruz. Porque ele falou que ele não... Eu li aqui, alguém leu comigo? Ele falou, eu não decidi levar nada, manifestar nada, além do Evangelho da cruz. Jesus crucificado. Loucura para alguns. Poder para outros. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas se apoiasse no poder de Deus. No que se apoia a tua fé, irmãos? Lembra que eu falei de fé semana passada? Os 3 tipos de fé. A primeira não é a tua, porque é a fé dos demônios. Os demônios querem. Mesmo sabendo que não tem mais salvação, eles creem, porque eles contemplaram de uma forma muito viva, não tem como. Eles sabem. Aí existe, irmãos, a fé que salva, e tem a fé morta, baseada em homens, baseada em filosofias, baseada em teorias.
Às vezes baseada em experiências próprias, mas não baseada no poder de Deus. Amém, irmãos? Amém. Uma irmã veio aqui orar por mim antes e falou, pastor, eu estava orando e Deus falou comigo. Sabe que é muito interessante que Deus falou com essa irmã. Deus falou para ela que eu sou um ser humano. Ela não conseguia me ver como homem. E muitos assim, irmãos, agem da mesma forma. Eu não estou aqui pedindo licença para pecar, não. Eu só estou dizendo que talvez eu vou pecar. Agora entenda esse talvez pecar, porque eu peco. Agora estou falando assim, aqueles escândalos. Aquilo que às vezes tu faz e eu não posso fazer. Não, eu não devo fazer. Porque eu tenho que ter uma mente coletiva. Amém? Porque se eu cair, se eu adulterar, se eu brigar aí na estrada, irmãos, vários serão atingidos. Num impacto muito maior do que talvez alguns dos irmãos. Então esse entendimento de mente coletiva, irmãos, me faz ser santo? Não, me leva para a cruz. Se tu não tem a mente coletiva, tu não vai para a cruz. Se tu pensa só em ti, tu não vai, tu briga mesmo. Tu trai mesmo. Tu assiste pornografia mesmo. Irmãos, o problema não é o pecado. Prestou atenção? O problema não é o pecado, porque o pecado é perdoado. Então qual é o problema, pastor? O problema é o que o pecado faz contigo. Todo pecado faz eu gostar mais de mim. Todo pecado me torna um individualista. Amém? Aí tu começa assistindo pornografia. É um pecado. Aí tu pede perdão. Só que tem homens casados que chegam a um nível tão intenso de pecado e não há arrependimento, irmãos. E ele vai se tornando tão individualista que ele prefere se masturbar do que ter relação com a mulher. Porque o pecado vai fazendo isso. Porque é mais fácil, é mais prático. Não dá trabalho. Não precisa agradar a outra parte, só eu sou agradado. Talvez até o visual é melhor. Por que estão me olhando tão sério assim? Essa é a realidade, é esse poder que o pecado tem, irmãos. Então luta contra o sangue, luta contra o pecado até o sangue, mas tendo uma mente coletiva, entendendo que não tem só a ver contigo. Amém, irmãos? O pecado ele vai nos moldando, a nós acharmos que nós somos o centro da gravidade. Que o que seria de Deus sem nós? Todavia nós falamos a sabedoria entre os perfeitos. Então Paulo não está dizendo que ele é um ignorante. Amém? Ele tinha a mente mais coletiva do cristianismo e é talvez a mais sábia do cristianismo, irmãos. Agora o que ele não queria era causar o que foi falado aqui, idolatria. Ele não fazia muita onda, ele apresentava a cruz. Agora quando vinha um legalista, eu não vejo a hora de vir. Eu quero ser experimentado pelos legalistas, pelos teólogos. Pense o que quiser, irmãos. Eu quero fazer eles engolir os diplomas deles. Se um dia Deus me der a oportunidade de debater com um teólogo e for bem visível, eu quero fazer eles engolir o diploma deles. Principalmente os que liberam o segundo casamento, os que liberam mulher pastorear, porque agora é outra história. Então rasga a Bíblia de uma vez, escreve uma nova, uma Bíblia moderna, uma Bíblia agora futurista. Quero fazer eles engolir os diplomas quando eles defenderem o dízimo. Quando eles dizem que altar é uma plataforma e que dali sai poder. Não, dali sai unção. Pode sair unção, poder sim, agora presença não. Mais uma das confusões, irmãos. Quem aqui sentiu a presença de Deus hoje? O que tu sentiu foi a unção. Quando a palavra fala de presença no hebraico é evod, algo assim. Kevod. Depois pode pesquisar, acho que é kevod no hebraico. A palavra kevod, ela nunca está relacionada a unção, poder, manifestação. Ela sempre está relacionada a glória, presença e pessoa.
Irmãos, a unção de Deus não é uma pessoa, a presença é uma pessoa. E pessoa a gente não sente, pessoa a gente conhece. Se durante a adoração algo te foi revelado, tu presenciou a presença. Se tu sentiu, foi a unção. Amém? O que eu estou usando aqui agora para pregar é a unção. É a capacitação. O que os irmãos fizeram para ministrar o louvor é a unção. Amém, irmãos? Quando nós falamos de Deus, vem a unção. Agora, quando nós falamos com Deus, vem a presença. Amém, irmãos? Olha Moisés. Deus já tinha feito tanta coisa. Começou nas pragas no Egito. Não começou nas pragas. Começou no cajado. Não, começou nas cobras. Começou bem antes. Não, começou na sarça ardente. Só que chega um momento que Deus diz: Senhor, eu quero ver a tua face. Sabe, até ali era só unção. Chegou um momento que ele queria entender Deus. Ele queria conhecer a pessoa de Deus, irmãos. Não as manifestações. Não troque, irmãos, a presença pela manifestação. Está cheio de igreja, cheia de manifestação, e a presença de Deus não está lá. Não está. Pode acontecer isso ou não pode? Irmãos, Deus ia destruir, eu já sei totalmente a palavra, Deus ia destruir o povo. Ia ou não ia? Aí Moisés clama pelo povo. Olha a mente coletiva. Senhor, é o teu. Deus falou a Moisés, eu vou matar todo mundo e eu começo contigo. Quantos de nós teríamos aceitado essa proposta? Quantos de nós teríamos dito, Senhor, mete fogo. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. A mente coletiva, ele falou, não, Senhor, não mata esse povo, ele é teu povo. Olha a mente coletiva, não, Senhor, os outros povos vão falar mal de ti, que tu não teve capacidade para transformar esse povo. Amém, irmãos? Às vezes nós desistimos dos outros, sem se preocupar o que os outros dos outros vão pensar desse outro que desistiu, porque tu desistiu dele muitas vezes. Porque nós não temos uma mente coletiva. Sim, vai ter os rebeldes e irreconciliáveis, vai ter. Vai ter, irmãos. Os que vão ser engolidos até o inferno. Mas vão ter aqueles que vão cair e vão ser perdoados. A Miriam foi acometida de lepra, irmãos, depois ela foi curada, ela foi trazida de novo para a congregação. Amém? Ela falou mal de Moisés e Moisés não falou assim, ó, mata mesmo de lepra essa miserável. Minha própria irmã falar mal de mim. Não, ele orou pela irmã e ela foi curada, irmãos. Glória a Deus. Vamos começar a entender as coisas, irmãos, nessa noite. A presença de Deus ela tem que ser conhecida. Ela tem que ser conhecida. Mas se nós somos individualistas, nós não queremos conhecer, nós queremos sentir. É a nossa necessidade que importa. É a unção que importa, é o poder que importa. É eu pregar que importa, é eu cantar ou eu tocar, é isso que importa. É eu profetizar que importa. Amém? Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu vivo, irmãos. Porque se tem a ver com o que eu faço, eu me torno individualista. Agora, se tem a ver com o que eu vivo, é coletivo. Todavia, falamos a sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam. Nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se eles conhecessem, eles nunca crucificariam o Senhor é a cruz. Amém? Quando os sábios vêm para cima de ti, usa a cruz. Usa a cruz. Ah, tem que dar. Não tem que dar. Não tem que dar nada. Eu só tenho que honrar. Ah, tem que dar para repreender. Não, já está repreendido.
O que tem que ser repreendido é minha avareza agora. Eu não tenho que dar dinheiro para repreender devorador, irmãos. O devorador está repreendido em nome de Jesus. O problema é que a minha mente não é a de Cristo ainda. Ou, na verdade ela é, só que ela ainda não está exercendo. Eu primeiro as minhas coisas, aí depois eu oferto. Aí eu oferto. E a gente vê o resultado disso. A gente se ama tanto, a gente se ama tanto, se ama tanto, se ama tanto, que no meio de 40 pessoas entra R$1.000 por mês de oferta. Irmãos, nós não precisamos de mais uma palavra, nós precisamos de mais um culto, nós precisamos de uma mudança de conduta. O que foi falado aqui no começo, ficou fácil pregar hoje. As igrejas estão cheias por quê? O cristianismo cresce como nunca por quê, irmãos? Porque nunca se fez tanto milagre, ou nunca se prometeu tanta coisa. Nunca se prometeu tanta coisa. E nunca houve tanto cristão no mundo. Então, eu fico mais convicto que o nosso Senhor está o quê? Porque Ele falou que uma geração má e incrédula corre atrás de quê? Sinal. E para a geração má e incrédula, o que Ele daria? O sinal de quem? De Jonas. Arrependei-vos. Amém, irmãos? Arrependei-vos. Eu ia falar no início e esqueci. Coloca um espelho virtual na tua frente nessa noite. Não olha para o lado. Não olha para o lado no sentido de dizer, agora falou com o Gia. Agora falou com a Marli. Agora falou com o Luiz. Agora falou com a Pia. Não. Coloca um espelho virtual na tua frente nessa noite. Pelo menos umas 1000 coisas vai falar contigo, irmãos. Não é uma, não. Vamos deixar de ser hipócrita. Até o pastor é gente. Só que não é, só o nosso Deus que não é gente, porque Ele faz cada coisa. Ele não é gente, irmãos. Nós somos gente. Amém? E se nós suportarmos esse tipo de correção, de verdade, Ele nos trata como? Filhos. Não é que Ele deixa de amar, porque Ele é um pecador. Ele nos amou antes de nascer. A mesmo que antes que Esaú ou Jacó, antes que os dois irmãos Jacó e Esaú fizessem alguma coisa dentro do ventre, Deus se aborreceu de um e amou o outro. Sabe, irmão, antes que nós fizéssemos alguma coisa, antes que nós viéssemos morar em Dayal, Deus estava nos conduzindo a nos congregar nesse lugar. Amém? Ele guardou um povo, irmãos, um povo que vai ouvir a pregação de Jonas e vai ter o comportamento de Nínive. Irmãos, uma cidade totalmente perversa. Uma cidade que era inimiga de Deus, não do povo, de Deus. E eles ouviram a pregação de Jonas. Arrependei-vos, porque virá o quê? Juízo. Irmãos, o apóstolo Pedro diz que o julgamento vai começar por onde? Por onde? Me ajuda. Pela casa de? Eles, olha, fiquem ligados. Agora eu não lembro se é Pedro ou Hebreus. Acho que é Hebreus. Horrível coisa cair nas mãos do Senhor. Hebreus. Ele está falando que aquele que volta para trás, irmãos, já não há mais sacrifício pela sua vida, porque ele rejeitou o sangue. Ele rejeitou ter a mente de Cristo, ele rejeitou entender qual é a vontade de Deus que nós temos ouvido. Ele se rendeu tanto ao pecado, que o pecado transformou ele nisso. Eu vou pregar talvez domingo sobre isso, irmãos. Deixe o pecado antes que tu deixe Jesus. Deixe o pecado antes que tu deixe Jesus. Irmãos, é impossível caminhar até o final com Jesus e com o pecado. Amém? O teu filho será pendurado em uma árvore, enforcado. Vamos voltar. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não... O que o olho não viu? Morto sendo ressuscitado? É isso? Eliseu ressuscitou morto. O que os olhos não viram? Maravilhas? Elias foi arrebatado, irmãos, para o céu.
em um redemoinho. O que os olhos não viram? Eles viram o dilúvio. O que os olhos não tinham visto, irmãos? Sinais, maravilhas, prodígios. A cruz. Amém? O amor coletivo de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não pensou em si mesmo, Ele deu o seu próprio Filho. Estamos dispostos a dar, irmãos? Não tem como amar o mundo se nós não nos dermos a nós mesmos. Deus amou o mundo, irmãos, isso acarretou em algo, em uma decisão. O resgate tinha um preço. O que o ouvido não ouviu e o que não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. É a cruz. Pastor, mas que diz coisas? Sim, coisas que tu vais viver na cruz. Coisas que tu vai viver o dia que tu entender o que é ter uma mente coletiva. Coisas que tu vai experimentar o dia que tu podes beber, mas tu não vais beber. Quando tu entender que tu poderia assistir, mas tu não vai assistir. Tu poderias comprar, mas tu não vai comprar. Irmãos, essas são as coisas, porque as outras coisas, os olhos, os ouvidos e o coração já tinham penetrado. O que nunca tinha sido revelado, irmãos, era a cruz. E alguns achamos que a cruz foi só para o Senhor. Foi o início de tudo. Jesus falou, quem quer ser parecido comigo, quem quer ter a minha mente, tome a sua cruz particular e siga-me com os seus próprios passos. O caminho é do Senhor. Alguns talvez não vão entender o contexto. Nós estávamos aqui sábado passado e uma irmã falou em línguas e a outra interpretou. E o que a irmã estava falando, profetizando era, o caminho é do Senhor, mas os passos são nossos. Irmão, só existe um caminho, uma verdade, uma vida. É o caminho para o Calvário. É o caminho para a cruz. Agora os passos são nossos. Eu posso ir, eu posso não ir. Lembra, a primeira vez eu fui carregado. Fui lá, colocado como um ladrão, um malfeitor. E daí se eu reconheço que ele era o Filho de Deus, eu digo, ei, lembra de mim. Aí eu sou ajudado. Amém? Agora, se nós queremos experimentar essas coisas, irmãos, viver essas coisas, é na cruz. Versículo 10. Pula para o capítulo 3. Aqui ele continua dizendo sobre tudo que é revelado, é o Espírito que revela. Então, eu estou sentindo. Se tu não estiver sentindo, não fala. Sabe? Eu estou sentindo de Deus. Não tem que sentir de Deus, irmãos. As coisas espirituais, elas têm que conferir com as espirituais. Amém? Amém? Porque eu vejo muita gente sentindo e o pensamento, a conduta é totalmente individualista. Então realmente está sentindo na alma. Estou sentindo de fazer tal coisa, pastor. Sentiu por quê? O beneficiado vai ser você? Ou vai ser o coletivo? Quem é o beneficiado? Se o beneficiado é o coletivo e tu vai sofrer por causa da tua decisão, então é coisa espiritual com o teu espírito. Capítulo 3. E eu, irmão, presta atenção. E eu, irmãos, não pude falar com vocês como o quê? A espirituais, mas como a... No versículo 16 ele diz, olha, nós temos a mente de Cristo. Ele fala, vocês já estão salvos. Eu apresentei o evangelho da cruz para vocês, salvação sem mérito. Eu apresentei a salvação sem mérito. Só que agora eu teria mais coisas para apresentar, mas eu ainda não pude.
As coisas que são reveladas no Espírito, vocês ainda não estão experimentando. Porque vocês ainda são o quê? Carnais. E o que torna o homem ou a mulher de Deus carnal, senão o pecado? E o que me torna individualista, senão o pecado? Eu nunca vi ninguém pecar por outro. Ah, pastor, eu dei um beijo nela porque ela queria um beijo e eu fiquei com pena dela. Além de tudo é mentiroso. Ah, pastor, eu jogo no jogo do bicho porque eu aceitei uma propina, porque eu roubo, porque eu quero ajudar as pessoas, pastor. Além de tudo é mentiroso, além do ladrão é mentiroso. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que nos motiva. Amém? Eu falei para 2 irmãos que estão aqui. Eu falei, a hora que vocês voltar a trabalhar, eu quero ver vocês fazendo as mesmas coisas. Eu vou falar quem é. O Zumir e a Marlides. Estão orando como nunca esses 2. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês não estão na cruz. Vocês vão ir para a cruz a hora que vocês voltar a trabalhar. E quem concordou, não ri não. Pois tu também não está. Amém, irmãos? Irmãos, fazer caridade ganhando na Mega Sena, aí eu não comento. Orar 1h30 todo dia para não trabalho, eu não comento. Eu estou dizendo que não tem que fazer. Eu estou dizendo que isso não é cruz. Não estou aqui para falar de mim, irmãos. Mas vou dar um exemplo. Eu perdi a conta de quantas visitas eu fiz essa semana. Tinha mensagem no celular de irmãos precisando de conselho que eu não consegui responder. Fui responder depois. Tomando banho e respondendo mensagem. Depois da meia-noite. Amém? Irmãos, mas essas são as coisas que o ouvido não ouviu e não penetrou o coração do homem. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o quê? Que o amam. Aí se a característica de quem ama o Senhor é não amar a si mesmo, então isso aqui não fala de milagre. Isso aqui não está falando de tu ser guardado, livrado. O mal que Jesus pede para que nós sejamos guardados é do pecado. Porém, ele não pediu para tirar do mundo. E no mundo tereis aflições. Ele não pediu para tirar das aflições. Ele falou, guarda do mal. E tu sabes muito bem que o mal que habita nesse mundo é Satanás e a sua trupe. Amém? Aquele que sente prazer quando nós pecamos, porque daí nós caímos. E nós vamos nos transformando, vamos ficando parecidos com ele, rebelde. Amém? Bastardos. Perdemos a herança. Então Paulo diz, olha, eu não pude falar com vocês. E se tu ler a carta de Coríntios em casa, vai que tu sente curiosidade de ler a Bíblia. Se quiser umas dicas, fala comigo, eu te dou. Romanos é excelente, Coríntios é excelente, e Hebreus é excelente, e Tiago é excelente. Vai te dar uma boa base. Daí tu já vai ficar mais, já vai começar a gostar menos de ti. Daí tu vai para Atos. Aí tu lê Atos dos Apóstolos. Aí tu vai dizer, Senhor, me perdoa. Como eu tenho sido egoísta, como eu tenho pensado em mim mesmo. Sim, irmãos, essas coisas que eu estou começando a falar são para aqueles que amam ao Senhor e não a si mesmo. E esses que amam a si mesmo, o amor de Deus está sobre a tua vida. Mas tu vai deixar de ver, ouvir, sentir o que Deus preparou para ti. Que nem diz Paulo, irmãos, o homem mais coletivo da Bíblia, ainda que o meu corpo desfaleça, contudo o meu espírito se renova todos os dias. Não tem desculpa. Amém? Não tem desculpa. Seja fiel no pouco e Deus te colocará no... Mas não, nós já queremos ser colocados no muito para fazer muito. Não, seja fiel no... Orar 1 hora de 24 horas disponível é mole. Agora, orar 1 hora de 1h30 disponível, aí é cruz. Aí depois Deus vai te colocar no muito. Aí Ele vai te dar muito tempo para te fazer muito mais. Agora, me desculpe, irmãos, quem só faz muito quando tem muito, no muito de Deus não será colocado. Desculpa a minha sinceridade nessa noite. Amém?
Então, começa a pedir, Senhor, me faz fiel no pouco. Me faz fiel no pouco. Aí Ele te colocará assim no muito. Glória a Deus. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco agora ainda podeis. Olha o 3, irmãos. Por que eles não podiam e por que Paulo falou que eles... Não é que eles não eram crentes, eles eram carnais. Porque ainda vocês são carnais, pois... Olha o que tinha entre eles. O que tinha entre eles? Hein? Irmãos, a pessoa que tem a mente coletiva, tem espaço para inveja no coração dela? Uma pessoa que tem a mente de Cristo, uma mente coletiva. Porque inveja é se incomodar com o que o outro tem. Eu nunca vi ninguém sentir inveja porque o outro caiu da bicicleta. Ou porque a casa dele pegou fogo, ou porque o marido foi embora. Não, ele tem inveja das coisas boas. Porque ele também queria ter. Amém? Carnalidade. Não é a mente de Cristo, irmãos, sendo manifesta. A mente de Cristo é uma mente espiritual. É uma mente coletiva. Ele falou, vocês ainda são invejosos. No meio de vocês tem o quê? Contenda. Porque vocês querem ter a razão. Vocês não pensam no coletivo. E no meio de vocês é o quê? Dizem preferências. Pastor, eu gosto de todo mundo, menos de um. Não, tu gosta só de ti. Pastor, olha, pastor, eu convivo com todos os irmãos, mas aquele irmão para mim não me desce. Tu não, realmente, tu é um carnal. Isso chama pecado. E o pecado não deixa tu entender as coisas. Porque se eu gosto de todos, eu não gosto de um, é porque um me incomoda. Então eu só penso em mim. Eu só gosto daquele restante todo porque para mim é bom. Mas para o todo não é bom. Pouco importa o todo. Importa o que me agrada. Amém, irmãos? Aí se eu sou carnal, aí essa palavra vem, irmãos, e o diabo vem e rouba. Peça nessa noite para que a mente de Cristo flua em ti. Peça uma mente coletiva, irmãos. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive, hein? E a vida que agora eu vivo, Gálatas 2:20. A vida que agora eu vivo, Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Irmãos, morrer vai muito... Irmão, morrer não tem nada a ver com o tipo de morte que talvez tu pensa. Quando a pessoa morre, é aí que ela fica viva de vez. Só que Paulo diz, já não vivo mais eu, estou morto. Cristo vive em mim, ressuscitei. A vida que agora eu vivo na carne, já não vivo mais eu. Mas vivo na vontade daquele que me chamou. Qual é a vida que nós temos vivido, irmãos? A nossa? Ou a de Cristo? Irmãos, e quando o pecado ainda te domina, e só importa o teu desejo, e só importa aquilo sair para fora, o coletivo ele não é beneficiado. E o coletivo presencia escândalos. E o nome de Deus é blasfemado. Amém? Vou te dar esse conselho, mais um. Quando tu for pecar, pensa bem. Pensa bem na consequência. O meu irmão que é crente não vai entender. O meu vizinho que é ímpio vai ficar mais desviado do Senhor do que já está. Quando tu for orar por ti, quando for orar pelo teu alimento, quando for orar para o Senhor encher a tua casa de anjo, lembra de orar pela casa dos teus irmãos. Meu, mas são tantos irmãos. Seja objetivo. 1 minutinho para cada um. 1 minutinho para cada um. Deixa 10 pro pastor. Amém? Uma mente coletiva, irmão. Se tiver uma mente coletiva, às vezes os irmãos falam, pastor, o senhor está sempre certo. Eu disse, irmão, dá glória a Deus que eu estou sempre certo. Se tu tiver uma mente coletiva, tu vai desejar que eu sempre esteja certo, tu vai orar para que eu sempre esteja certo.
Porque se eu estiver errado, eu vou te induzir ao erro. Então não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que nós vivemos. Sim, se tu tiver uma mente coletiva, tu vai estar sempre vigiando para que eu não caia, porque tu vai cair junto. Tu pode dizer que não, mas tu é influenciável, sim. Principalmente os mais velhos, porque já chegamos a esse nível de confiança, irmãos. Se eu quisesse manipular vocês, eu conseguiria. A grande maioria eu conseguiria manipular, porque eu já pegou uma confiança. Então continue orando, intercedendo, entenda a mente coletiva. Senhor, não permita que ninguém do louvor caia, Senhor, porque senão é mais uma tristeza. Não permita, Senhor, que a mente coletiva... Mas às vezes parece que... Né, porque daí existe a inveja, existem as corporações, as preferências, as divisões. Carnalidade. Glória a Deus. Vocês são fortes, consegui dar glória a Deus depois disso tudo. Juízes 21, último capítulo de Juízes. Tem esse livro na Bíblia. Juízes. O período mais tenebroso da história de Israel. Juízes 21, vai procurando aí. Glória a Deus. Muitas vezes nós invejamos o coração de Davi, né, irmãos? Sim ou não? Mas nós temos a mente de Cristo. Melhor do que ter o coração de Davi é ter a mente de Cristo. Porque se tu tens a mente de Cristo, tu tens o coração também. Porque se tu entende, tu amas. Se tu entende, tu se privas. Amém, irmãos? Se nós temos a mente de Cristo, nós nos privamos. Juízes, o último capítulo de Juízes e o último versículo do último versículo, 25. Naqueles, que dias? Os dos juízes. Não havia rei em Israel. Não havia não existia uma mente, não existia uma liderança sobre eles. Naqueles dias não havia rei em Israel. O que havia lá naqueles dias, irmãos? Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus. Não existia coletividade. Foi o período mais tenebroso da história do povo de Deus. Era um mix, irmãos, de queda e socorro de Deus. Eles caíam, Deus socorria. Eles caíam, Deus socorria. Eles caíam, Deus socorria. Nesse período aqui teve Gideão, teve Sansão. Irmãos, ainda que tu lute sozinho, irmãos, não tem nada a ver contigo. Ainda assim é coletivo. Sansão foi um dos únicos personagens, juízes, provavelmente o único. Ele lutava sozinho, mas ainda assim era o quê? Coletivo. Foi o povo que se arrependeu. Foi o povo que clamou. E por isso Deus levantou um homem. Ele lutava sozinho. A unção que estava sobre a vida dele era específica. Ele não precisava de ninguém lutando com ele, irmãos. Amém? Só que num momento, ele esqueceu da coletividade e ele se apaixonou pela Dalila. Ele sofreu e todo o coletivo sofreu. Ele sofreu, o povo de Deus sofreu e o nome de Deus foi blasfemado na boca dos filisteus. Por um período, irmãos, os filisteus estavam se gabando que o Deus deles era o Deus poderoso. Amém? Quando Sansão parou de pensar no coletivo. Até que voltou o juízo dele. E ele falou, Senhor, morra eu com esses filisteus. Ele lembrou qual era o chamado dele. Aqui só tem gente madura nessa noite. O chamado de Sansão, irmãos, era para matar. O chamado de Sansão era para matar filisteu. Mas ele não queria mais matar filisteu, ele queria se unir com uma. Pois ele parou de amar o Senhor e começou a se amar a si mesmo. Enquanto ele não lembrou do que ele tinha sido chamado, ele estava lá, igual um boi, rodando com um moinho.
Quando ele lembrou, irmãos, para que ele tinha sido chamado, ele falou, Senhor, me dá força uma última vez, não para fugir, mas para que eu morra junto com esses filisteus. E a Bíblia diz que na sua morte, ele... Aonde mesmo? Na sua? Na sua morte, ele matou mais homens que em toda a sua vida. O dia que tu morrer, tu vai fazer muito mais coisa que tu já fez até hoje, nesse teu tempo todo de conversão. Tem gente ainda orando para saber o que é para fazer. É para ir para a cruz. Na morte, irmãos, ele matou muito mais gente. Na morte, ele fez muito mais a vontade de Deus do que em toda a sua vida. Irmãos, essas histórias aqui, elas não são para nos animar, não. Essas histórias são para ser vividas. A Bíblia não é feita de alegorias, a Bíblia é feita de realidade. A Bíblia é um livro de realidade, irmãos. Quer sair da realidade, vai ler Crônicas de Nárnia. Tem uma cantora gospel chamada Priscila Alcântara, uma filha de Belial, das trevas, do capeta, do inferno, enviada do inferno, Priscila Alcântara. O dia que eles me processar, eu paro. Não paro não vou parar. Ela diz que Deus fala mais com ela lendo as Crônicas de Nárnia do que lendo a Bíblia. Não precisa acreditar em mim, pesquisa. O Deus dela fala mais com ela, sim, lendo ficção. Né? Porque daí dá para viajar, daí não é confrontado. Irmãos, esse livro aqui é para ser vivido. Amém? Esse livro é para ser vivido, é para a gente olhar para essas histórias e imitá-las. Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que eu vou fazer uma aula de bateria se não é para tocar, irmãos? Para que eu vou fazer uma aula de voz se não é para cantar? Então, se é para o nosso ensino, é para que isso que eu aprenda, eu viva, eu pratique. Se a palavra nos ensina que temos que ter uma mente coletiva, irmãos, é para a gente ter uma mente coletiva e agir conforme isso. Amém? Por que nós saímos de casa mais cedo e viemos interceder? Talvez alguns porque é obrigado, alguns porque gostam de aparecer e alguns porque têm uma mente coletiva. Creem no poder da intercessão. Mente coletiva. Quando nós não somos direcionados... E quem é o nosso rei, irmãos? Quem é o nosso rei? O pastor? Não. Eu sou o bobo da corte, talvez. Não tem problema, mas eu sei o que eu sou e daí eu trabalho mais que todo mundo. Não sinta inveja, eu trabalho também. Amém? Se eu sou soberbo, Paulo era soberbo, irmãos. Entende o que eu quero dizer? Paulo falou, eu era o bobo da corte nesse reinado. O rei Jesus já estava há 3 anos ensinando e ele tinha chamado 12 príncipes. Ele falou, eu era o bobo da corte. O que eu fiz? Trabalhei mais que todo mundo. Isso não é soberba, isso é um conselho. Eu não tenho capacidade, então trabalha mais. Quer o endereço da empresa? É o teu quarto, oração. Paulo não consultou carne nem sangue, então quem me consultou? Paulo não foi, irmãos, ele não voltou para o Instituto Gamaliel. Ele foi para o deserto da Arábia, onde ninguém ia influenciar ele. Ele falou, meu Deus, eu vou ser apóstolo do gentio. Como isso? Irmãos, ensinar algo para alguém que já tem uma base é fácil. Eu quero ver ensinar para quem não tem base nenhuma. É isso que aconteceu. Os outros apóstolos, por isso que no livro de Hebreus diz, olha, vocês deviam ser mestres por natureza. Porque para vocês veio os oráculos de Deus. A missão de Paulo era muito maior, irmãos. Amém? E ele tinha consciência do que ele era. Ele falou, então eu trabalhei mais do que todo mundo. Porque ele tinha uma mente coletiva, irmãos. Ele não queria ser o melhor, ele queria atingir mais. O chamado dele era maior. Glória a Deus. Livro de Esther. Tem também. Fica antes de Jó.
Se tu achar Saulo, tu acha Jó. É antes. E se tu achar Jó, tu acha a Esther. Capítulo 4. Vamos falar um pouquinho, irmãos, qual é o problema de não ter a mente coletiva? Qual é o problema de não ter a mente coletiva? O problema é esse. Cada um faz o que acha melhor, e o melhor é para si. Cada um fazia o que achava bem aos seus olhos no juízo. E o povo de Deus, irmãos, vive uma escravidão, vive um caos. O diabo faz a festa. Amém? Livro de Esther, capítulo 4, versículo 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim, e não comam, não bebam por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, ainda que não me é permitido. Perecendo, que pereça. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém, irmãos? Cuidado que essa tua mente individualista pode te deixar fora do reino. Cuidado. Eu estou sendo bonzinho, ela pode te deixar fora do reino. É que na verdade, provavelmente ela vai te deixar fora do reino. Amém? Um homem chamado Amã, um livro bom de ler também, Esther. Um homem chamado Amã, ele tinha ódio de judeu e ele foi e começou a perseguir os judeus. Esther era uma judia, a mulher do rei o rejeitou. Lembra da vontade de Deus para Deus? Lembra que eu falei da vontade de Deus para Deus? Aqui aconteceu a vontade de Deus para Deus. O rei mandou chamar a rainha Vasti para um banquete, ela falou: não vou, eu tenho um banquete aqui. Deus endureceu o coração dela. Não fica com pena não. Quando tu fica com pena, tu é melhor que Deus. Amém? A rainha Vasti disse: não vou no banquete. E ela foi destituída, irmãos. Aí eles falaram: tem que ter outra rainha. Aí Deus usou uma mula para dizer: tem uma tal de Esther, lá do povo de Deus, dos judeus. Porque Deus já sabia, irmãos, que um homem chamado Amã ia tentar destruir o seu povo. Glória a Deus. E Mardoqueu, tio de Esther, manda falar com ela, diz: olha, intervém pelo teu. Ela falou: eu não tenho nada para fazer. Até aqui a mente dela ainda não era coletiva. Até ali ela estava preocupada com ela. Irmãos, mas se tu ler o capítulo inteiro, fica muito claro que Deus não estava nem aí para ela. Deus não queria que ela fosse rainha. Deus não queria que eu fosse pregador. Deus queria que tu ouvisse a verdade. Deus não quer que tu cante. Deus quer que as pessoas se quebrantem. Amém. Ela disse não pro tio. Ela falou: eu não posso, porque faz 30 dias, se eu não me engano. Depois os legalistas vão lá confirmar se foi 30 ou 40. Mas foi bastante tempo. Faz 30 dias que o rei não me chama. E se eu for na presença do rei sem ser chamada, eu posso morrer. Sabe o que Mardoqueu falou para ela? Tu vai morrer de qualquer jeito, ô egoísta. Tu é judia. O decreto é para matar todo judeu. Irmãos, o outro rei, o Dário, não amava Daniel. E Daniel foi para onde? Para a cova. Ali não tinha a ver com amar ou não amar. Se fosse um decreto, eles cumpriam. Aí Mardoqueu só lembrou outro: és parte desse povo. Se o diabo está prevalecendo contra o povo, ele vai te levar também. Porque é a igreja que Cristo vem buscar, não é tu. Às vezes a congregação está indo para o buraco e tu diz: ainda bem que eu estou bem com Deus. Tu é o pior de todos.
Se a congregação está indo para o buraco e tu estás bem com Deus, tu é o pior de todos. Tu estás de bem com o rei? Tu não vai incomodar o rei? Porque tu não quer morrer. Mardoqueu falou, ei, tu és judia. Tu casou com o rei, mas tu é judia. O decreto vai te alcançar. As trevas vão te alcançar se tu não fizer nada. E ele diz, diga para Esther que quem sabe, não foi para esse dia que Deus te colocou aí. Ela falou, recebi a mente de Cristo, entendi. Captei a vossa mensagem, Mardoqueu. Beleza, ela falou, legal. Ela entendeu, irmão, só que ela entendeu o nível da batalha que seria. Ah, pastor, eu tenho a mente de Cristo, eu vou agora, eu não vou mais me amar a mim mesmo, eu vou fazer tudo, menos orar. Tu não vai. Menos jejuar, não vai. Tem aquele que não jejua dia de semana. Eu falei, irmãos, ou nós somos muito desobedientes ou o Senhor nos ama demais. Ele vem às vezes, não é de açoite, é de, não sei qual é o nome que ele usa. É com os dois pés mesmo. Tem gente que não jejua dia de semana porque o serviço é muito cansativo, aí se sente fraquinho, desmaia. Outros não jejuam no final de semana porque é o único dia que tem para comer em família, comer em restaurante. Qual é a tua mente? É de Cristo ou uma mente individualista? Ah, pastor, o senhor tem que entender. Eu entendo, irmão, eu entendo. Mas eu entendo muito menos que o senhor entende ainda mais. O senhor ainda entende ainda mais que não é ele que tu ama, é tu que tu ama. Ele entende muito bem, irmãos, por isso que ele está falando nessa noite. Ele entende tão bem que ele nos trouxe aqui para nos açoitar, para nos tratar como filhos. Ele quer continuar nos tratando como filhos, não como bastardos. A Esther falou, eu vou. Mas olha, quando a mente coletiva entra, irmãos, ela falou, eu vou intervir pelo povo e vocês vão orar por mim. Glória a Deus. Eu estou tão feliz, irmãos, que algumas irmãs têm chegado e dito, pastor, eu tenho intercedido pelo Senhor todo dia. E tu pode até rir, eu tenho sentido essa intercessão, irmãos. Isso é muito vivo. Uma irmã mandou mensagem hoje de tarde e falou, pastor, eu vou interceder pelo Senhor agora. Irmãos, o céu se abriu naquele momento. Isso aqui que eu estou falando veio tão forte. Glória a Deus. Amém. O povo anda falando tanto com Deus que eu ganhei uma Bíblia. Pastor, por que o senhor não está usando? O senhor é ingrato? Não, irmão, só para quem me deu. Não sei quem deu. Porque quem tem a mente de Cristo, ela sabe que não precisa saber que foi ela que deu. Ela só precisa obedecer. Deus mandou dar, ela deu. Mandou dar, deu. Por que eu não estou usando? Porque eu ainda vou me atrapalhar um pouco. Então eu estou me adaptando. Eu uso ela em casa, aqui eu uso a velhinha. Eu estou na transição, fica tranquilo. Eu vou usar a tua Bíblia até o fim. E quando eu ganhar outra, ela vai entrar na fila. Quer me deixar feliz, irmãos? Me dá uma Bíblia. Não. Vai para a cruz. Me deixa mais feliz ainda. Não precisa me dar a Bíblia, tem duas. Decida ir para a cruz. Ela falou, interceda. Façam jejum vocês, nós faremos jejum nós também. Irmãos, e o que ela falou? Se eu tiver que morrer, eu? Tu está disposto? A mente coletiva nos leva a isso. Ela falou, eu vou. Se eu tiver que perecer, eu pereço tentando. Se eu não for aceita pelo rei, não fui. Agora eu vou te antecipar. Se tu for na presença do rei com essa mente coletiva, jamais o rei não vai se agradar de ti. Sabe por que muitas vezes o rei não se agrada de ti? O que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11? Por que tinha muito morto e doente? Por que eles iam na presença do rei e estavam mortos? Estão conseguindo acompanhar isso? Dá um glória a Deus bem forte para tu acordar. Espreguiça. Irmãos, eles iam para a presença do rei. A ceia do Senhor. A festa do amor. A festa ágape. Só que eles não iam com a mente de Cristo. Quem levava comia, quem não levava chupava o dedo. E Paulo diz, olha, vocês estão mortos. Porque vocês entraram na presença do rei,
Não com uma mente coletiva. Vocês foram reprovados, o rei matou vocês. Estão mortos. Tem muitos mortos, porque vocês não discernem o corpo. Vocês não entendem o coletivo. Vocês não entendem o ajuntamento. Vocês não entendem a celebração. Vocês não entendem o culto. Vocês não entendem a comunhão, o estar junto, o partir. Por isso que tem muita gente morta. Ele falou, porque vocês entram estão na presença do rei. Então, mas o rei não aceitou. Amém? Irmãos, Esther, pastor, ela foi pedir por ela. Agora também. Mas mais fortemente pelo povo. O coletivo constrangeu ela, porque até ali ela se sentia segura. Ela foi pedir pelo seu povo. Ela foi embaixo da intercessão do seu povo, mas também da... Irmãos, continue a pedir oração. Eu peço direto, continua pedindo, mas comece a orar também. Ai, pastor, olha para mim, eu vou orar para tu começar a orar. Daqui para frente a minha oração vai começar a ser para... Senhor, leva ele a orar. Mas aquela oração que nós ouvimos, aquela intensa. Na sexta-feira eu tenho que me preparar mais, sim, no domingo mais. Agora, se tu começa na sexta, pare, no domingo tu não se preparou, foi para nada. Irmãos, não existe intensificação de um dia. A semana inteira não faz nada, e sexta-feira tem culto, então sexta eu jejuo e oro o dia inteiro. Eu intensifiquei, não intensificou nada, tu começou. Daí no sábado tu para, no domingo tu volta de novo, depois não chega a intensificar, irmãos. Amém? Não chega a queimar realmente, a subir as chamas, a paixão. Capítulo 5, vamos ver se ela foi aceita. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia... O que aconteceu no fim do terceiro dia? O que eles fizeram durante 3 dias? Oraram e... Oraram 3 dias, jejuaram 3 dias para reivindicar algo na presença do rei. Esther se vestiu das suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte o aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Quem aqui é noiva de Cristo? Então tu tens uma veste real, veste ela. Salpicada de sangue. Amém? Amém, irmãos? Quer o favor de Deus? Quer o favor de Deus? Quer o favor de Deus no coletivo? Ore, jejue e coloque uma veste real. Que veste é essa? Que veste é essa que eu tenho que vestir, irmãos? Começa com S. É santificação, santidade. Não vai em pecado porque não vai receber nada. Só vai e pede perdão pelo teu pecado, não pede mais nada. Amém? Ela colocou a veste. Por que a veste real? Por relembrar que eles tinham uma aliança. Amém? Amém, irmãos? Sabe, Deus precisa lembrar que Ele tem uma aliança conosco às vezes, porque às vezes parece que a nossa aliança é com o outro. E sucedeu que o rei, vendo a rainha Esther, e sucedeu, irmãos, que quando o Senhor olha para a sua igreja nesse nível, ela alcançou o quê? Aos olhos do rei. Irmãos, o que é graça? Favor não merecido. Só eu consigo ver a figura de Cristo e da igreja aqui. Só eu consigo ver o chamado trono da graça. Ela foi no lugar que ela queria ser ajudada. Em Hebreus fala de um lugar que nós podemos ser ajudados. Chamado trono da graça. Ao qual o nosso rei está sentado. E mesmo jejuando, mesmo orando, mesmo se santificando, ainda assim é graça. Não é o teu jejum, não é a tua oração, nem a tua santidade, é a graça de Deus. Não tem a ver com fazer, tem a ver com entender. Amém, irmãos? Continua sendo graça. E ela,
ela achou graça aos olhos do rei. E o rei apontou para ela, para Esther, com o seu cetro de ouro, porque se ele não apontasse o cetro, ela ia morrer ali mesmo. Mas o rei achou graça aos seus olhos. Que tinha na mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Acompanha comigo, versículo 3. E o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? O que tu quer? Até a metade do meu reino eu te darei. Irmãos, depois que o Senhor acha graça em nós, depois que nós temos uma mente coletiva, depois que nós nos consagramos por bem comum, depois que nós nos santificamos, irmãos, tu pode pedir até a metade do reino que Ele vai te dar. O reino dos céus. Amém? É o dos céus. Depois tu pediu da terra, tu está morto. O rei não vai estender o cetro para ti. Glória a Deus, irmãos. Ele falou, pede a metade do reino que eu... Foi a metade do reino que ela pediu, irmãos? Ela pediu para que o seu povo fosse livre. E o povo foi livre, irmãos. Glória a Deus. O inferno não é para nós. O inferno é para Satanás, irmãos. Glória a Deus. A forca que esse homem que tinha raiva do seu povo, a forca que ele fez para o tio de Esther, Mardoqueu, porque não se curvou diante dele, ele morreu nela. Ele foi pendurado na forca. Glória a Deus, irmãos. Ele teve que puxar um cavalo. E em cima estava o homem que ele odiava, dizendo assim, faz o rei com quem ele quer exaltar. O rei falou, o que tem que fazer com quem quiser exaltar? A mancha que era ele. Porque o ímpio sempre acha que é sobre ele. Aquele que se ama a si mesmo sempre acha que o rei quer abençoar ele, mais do que todo mundo. A mente carnal. Ele falou, coloca num cavalo de príncipe, faz um monte de coisa e fica dizendo, assim faz quem o rei quer exaltar. E daí ele fala, gostei, Amã, gostei do teu conselho. Pega o Mardoqueu e faz isso com ele. Amém, irmãos? Seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Seja fiel no pouco. Mardoqueu não queria aquilo. Mardoqueu só não quis se prostrar perante Naamã. Se perecer, que pereça. Se não dormir, que não durma. Glória a Deus. Se der dor de cabeça, que dê. Se tu perder um churrasco, que nunca mais vai ter outro, que perca esse churrasco. Se as pessoas não gostarem de ti, irmãos, que não gostem. Se o teu cônjuge não te entende, que não entenda. Presta atenção aqui quem é casado. Tem 2 lugares para o teu cônjuge andar. Ou do teu lado ou atrás de ti. Não permite ele andar no meio. Por que não pode ir na frente, irmãos? No sentido de meio. Porque entre tu e Deus não pode ter nada. Entre você e Deus não pode ter nada. Ou ele anda do teu lado ou ele anda para trás. Pois se ele estiver no meio, irmãos, vocês dois estão perdidos. Se tu não permitir isso, talvez tu salve ele. Ou ela. Geralmente é ele que tem que ser salvo. Glória a Deus pelas mulheres. 1 Samuel capítulo 8. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, de mais algumas características de como identificar. Talvez você não está convencido. Talvez tu ache que tem uma mente coletiva, mas não tem. 1 Samuel 8:8. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito. Perdão, versículo 7, irmãos. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo, quanto eles disser. Porém, eles não têm rejeitado a ti, Samuel. Antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre ele, o povo. Porque Samuel estava próximo de morrer. E daí os seus filhos eram maus. E o povo falou, olha Samuel, tu vai morrer, os teus filhos são maus e nós não queremos. Irmãos, eles não estavam preocupados com o coletivo.
Porque se eles tivessem uma mente coletiva, eles iam saber que eles iam estar debaixo da vontade e Deus ia prover alguém. Sempre teve os homens maus, mas sempre teve os profetas fiéis para combater os homens maus. O pedido deles é que eles tivessem um rei igual às outras nações. Eles não queriam mais um homem ouvindo a voz de Deus e transmitindo para eles. Eles queriam um rei governante igual a todos os outros povos. E Samuel ficou triste e Deus falou, não tem problema, dá para eles. Deixa eles experimentar ser governado como os outros povos são. Dê para eles um rei conforme o que eles querem. Faz conforme a vontade deles. E qual foi o rei, irmãos, que eles escolheram? Saul. Qual foi o pecado moral que Saul cometeu, irmãos? Alguém aqui sabe dizer qual foi o pecado abominável que Saul fez? Moral? Irmãos, esse homem ele era certinho. Ele era fiel para a esposa. Mas tudo que ele fazia era pensando em si mesmo. Amém? No capítulo 15 e no versículo 30, Deus manda destruir os amalequitas totalmente. Deus falou, destrói totalmente os amalequitas. Os amalequitas são os mesmos que Moisés, Ur, Arão, Josué e alguns guerreiros guerrearam, lembram? Tu vai dizer, mas Moisés não guerreou. Quem mentiu para ti que não? Ele estava lá com os braços erguidos. E o Ur e o Arão, o que fizeram? Guerrearam. Eles estavam segurando os braços, porque se baixasse o povo perdia. Cada um com uma arma diferente, mas todos estavam guerreando, irmãos. Quando aqueles três não desistiam, Josué prevalecia junto com o povo. Quando eles desistiam, se aqueles três tivessem desistido, irmão, se aqueles três tivessem desistido, o povo tinha perecido. Amém? E Deus falou, haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. A guerra não acabou, irmãos. Amaleque simboliza as trevas. O povo aqui ainda não queria briga com ninguém, o povo estava saindo do Egito. E Amaleque veio para matar eles. Figura de Satanás. E a guerra contra Amaleque é de geração em geração. E aqui depois de muito tempo, Deus mandou Saul guerrear contra os amalequitas e matar todos. E ele não matou todos por quê? Porque a mente dele não era coletiva. Ele só se preocupava com ele mesmo. Amém, irmãos? Não tem a ver com pecado, tem a ver com no que o pecado te transforma. O pecado de Davi iria ou estava transformando ele em alguém mau ou não? Sim. Ah, também, pastor, Natan falou com ele, Samuel falou quantas vezes com Saul? Para de se preocupar, como foi falado aqui no começo, se preocupa muito com os pecados morais. E tu esquece dos emocionais. Tu esquece dos ranços que tu vai criando, das cismas que tu vai criando, das preferências que tu vais criando, das mágoas que tu vais criando, porque tu ama a ti mesmo. Porque aquela pessoa não tinha o direito de te ofender, de te dizer não, de te rejeitar, sei lá o quê. Porque tu te ama tanto que tu não se permite ser pisado. Ah, pastor, isso é respeito próprio. Mais uma mentira do diabo que tu engoliu. Sou crente, mas não sou trouxa, pastor. Eu também falava isso. Até o dia que eu me tornei crente e deixei de ser trouxa. Eu falava isso, irmãos. Ah, isso ali eu não vou engolir porque eu sou crente, mas não sou trouxa. Tudo tem um limite, até tu conhecer a cruz. Depois que tu conhecer a cruz, tu se converte e deixa de ser trouxa. Não faz... Por que trouxa? É porque está fazendo a vontade do diabo, irmãos. Alguém que tu nem vê está te manipulando. Eu vou orar para ter a visão aberta para ver os demônios. Para que ver? Pede para vencer. Eu quero ver os demônios. Eu sei que às vezes confronta um pouquinho. Eu quero ver demônio. Para quê? Porque é legal. Cadê o coletivo nisso? Gasta o teu tempo para vencer, para entender, para não cair, para não ceder. Eu quero ver, pastor. Quero ver anjo. Para quê? Olha para eles te guardar. Não precisa ver. Crente não anda por visão, irmãos. Crente anda por convicção.
E Deus proíbe, ele pega, e ele é rejeitado, e Samuel diz, olha, ele fala, Samuel, me arrependi. Vamos comigo adorar o Senhor? Samuel falou, não vou. E às vezes a gente descobre algumas coisas, irmão, Samuel era meio mole. Será talvez porque que os filhos eram como eram, né? Vamos voltar. Ele falou, não vou, porque o Senhor te rejeitou. E Saul foi. Não, só vai junto comigo por causa do povo. Irmãos, foi falado na cara dele que Deus tinha rejeitado ele. Ele falou, rejeitou, não faz mal, só não deixa o povo saber. Às vezes tu já foi rejeitado por Deus e tu não quer que os outros saibam. Só isso já está bom. Já não é mais o Espírito de Deus que conduz a tua vida. E tu continua, não tem problema. Só não me repreende na frente de ninguém, tá, pastor? Não deixe ninguém saber. Fica comigo. E a vez que o Samuel foi com ele, irmãos. Por aquilo, o que passava para o povo? Que ele ainda era aprovado de Deus. Então, quando algumas coisas são expostas, irmãos, às vezes quando tu és confrontado, é por amor. Aquilo só piorou o cenário, irmãos. Só piorou o cenário. Saul não falou, Senhor, igual Davi. Não retires de mim o teu espírito, Senhor. Olha a diferença, irmãos. Quando ele foi confrontado pelo pecado, ele falou, meu pecado está diante de mim, se chama Betseba. Todo dia eu tenho que olhar para ela e lembrar o que eu fiz. Isso incomodava ele, irmãos. Ele falou, Senhor, não retires de mim o teu? O teu? Por que ele não queria perder o Espírito de Deus? Por quê, irmãos? Abre em 2 Samuel capítulo 5, 12. Tu vai entender por que ele não queria. Porque é bom sentir a presença de Deus. É claro que é bom, é maravilhoso. 2 Samuel 5, 12. E tu sabe da história, Deus rejeita, Deus fala a Samuel, até quando tu serás tolerante com Saul, lembra, irmãos? Até quando, Samuel, tu vai caminhar com Saul? Até quando tu vai encobrir que eu já rejeitei ele? Pega e unja Davi, um rei segundo o meu? Amém? Um rei que sim vai pecar, mas um rei que tem uma mente coletiva. Irmãos, o povo queria, Deus falou, pega o rei das nações. Pega um rei que é conforme esse mundo, ele pensa nele mesmo. Ele vai usar vocês. Agora eu tenho preparado para mim um rei coletivo. Um rei que pensa e ama o seu povo. Capítulo 5, versículo 2. E entendeu Davi, depois que Saul morreu, depois que ele se tornou, foi ungido rei, Davi entendeu que o Senhor confirmava ele rei sobre Israel. E o que o Senhor fez com ele? Exaltou o seu reino, porque Davi era o cara. Pelo amor que Deus tinha nele mesmo, é isso? Ele entendeu, irmãos, que tudo que estava acontecendo na vida dele é porque Deus amava o seu povo. E, irmãos, se tu ler a biografia desse homem, irmãos, ele amou o seu povo. Quando seu filho quis o matar, ele fugiu, irmãos, não por amor a si mesmo, por amor ao povo. Quando chegou a notícia que o filho de Absalão foi morto, ele voltou, irmãos, por amor ao... Imagina a vergonha desse homem. Irmão, se tem uma coisa que corre, é fofoca. Sim ou não? Se tem uma coisa que corre, é fofoca. E se tem uma coisa que não permanece original, é fofoca. A fofoca, ela sempre fica pior. Se tem uma coisa que pode piorar, é calúnia. Ou às vezes até uma verdade. Um vai contando para o outro. Um vai contando para o outro, irmãos. A fama de Davi estava terrível nessa época, irmãos. O filho fez o que fez, mas o que ele fez com Urias antes disso? Irmãos, Davi não voltou porque ele queria o reino, a coroa. Ele entendia que ele tinha sido colocado porque Deus amava o seu. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Davi andou todos os seus dias na vontade de Deus. Deus fala para Salomão, Salomão, se tu for igual o teu pai que matou e adulterou. E ele só fez isso, irmãos, quando ele parou de pensar no coletivo. Quando era o dia dos reis e para a guerra, lutar pelo povo, pelo coletivo,
A Bíblia diz que Davi pensou nele e ficou no palácio. E aconteceu tudo o que aconteceu. Irmãos, eu quero te convencer nessa noite que muita coisa está acontecendo por causa da tua negligência. Aí tu me pergunta, quando é que eu preciso ter uma mente... Pastor, quando é que eu preciso ter uma mente coletiva? Sempre. Eu preciso ter uma mente coletiva, irmãos, no dar e no pedir. Porque muitos de nós nos achamos tão espirituais que nós achamos que nós não, se nós pedir algo para alguém, nós vamos mostrar fraqueza. Sim, tem coisas que eu queria compartilhar mais, mas eu não compartilho porque talvez eu te mate. Aí eu não posso falar, eu fico para mim mesmo. Amém? Não é orgulho não, irmãos. Tem alguns irmãos que eu converso, tem alguns irmãos que eu compartilho algumas coisas, não todas ainda. Tem mais coisa que eu precisava compartilhar porque eu sou homem, mas eu não posso. Eu sei dessa necessidade, irmãos, por isso que eu tenho orado. Eu tenho que ter uma mente coletiva, irmãos, de saber que eu tenho que interceder, mas eu preciso da intercessão de vocês. Então não é porque tens uma mente coletiva, que tu é o espiritual, que tu não precisa, tu precisa. E olha, geralmente nós precisamos mais quando nós estamos bem do que quando nós estamos mal. Irmãos, quando Pedro não pescou nada a noite inteira, quando o barco dele estava vazio, ele não precisou de ajuda. Ele trouxe o barco, lavou as redes e ia para casa chorar. É triste, eu sei que é triste. Mas no outro dia ele estava vivo. Só que quando acontece algo na vida dele, quando ele experimenta a unção de Deus, o poder de Deus, e ele lança a rede, o Senhor falou, lançai as redes. Só uma rede foi lançada do Pedro. O Senhor falou para todos, lançai as redes. Tinha um monte de pescador, só foi Pedro, lançou a rede. Ele recebeu algo de Deus, poder, unção, revelação. O que estava acontecendo com ele? O que aconteceu com o barco dele, irmãos? Estava afundando. E ele entendeu o coletivo. Ele falou, me ajudem aqui, vem cá. Me ajuda que eu reparto os peixes. Amém, irmãos? O que Deus te deu é para repartir, não é para encher o barco. Tem gente querendo para encher o barco. O que Deus te dá, irmão, o que tu tens, se tu não repartir, tu vai afundar. Se tu dizer assim, eu dá mais. E tu está entendendo o que é repartir, irmãos? É não ministrar na vida das pessoas, tu vai afundar. Vai tu, o barco, os peixes, o amor de Deus, tudo para o fundo do mar, contigo. Pedro falou, ei, me ajuda aqui. E eles foram, e ajudaram ele. Aí quando chegou na terra, ele falou, larga tudo essa porcaria e vem me segue. Larga essas coisas perecíveis, terrenas e me segue. Que tu vai mudar de profissão, vou assinar tua carteira agora como pescador de homens. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é sempre. Marcos capítulo 3, fica de pé aí, me acompanha. Só se alguém tem problema de artrite, artrose, como é que é mais? Preguiça. Ou tem mais de 60 anos. Irmãos, Marcos 3, e Jesus subiu ao monte para escolher os que iam andar com ele. Marcos 3, 13, confere aí. 3, 13. Jesus escolheu mesmo quem? Quem ia andar com ele. Então, eles tinham a mente de Cristo? Não tinham. Tinha a mente de pescador. O outro tinha a mente de ladrão. Mateus. O outro tinha a mente de religioso. Natanael. Eles tinham a mente deles, menos a de Cristo. Aí Cristo escolheu eles para andar com ele. Para que eles tivessem a mente dele. Para que eles pregassem o evangelho, para que eles expulsassem os demônios, para que eles profetizassem, para que eles levassem vida aos cativos. Irmãos, ter a mente de Cristo não tem a ver com o tempo de conversão, com o tempo de batismo, tem a ver com andar com Ele. Glória a Deus. A Camille vai se batizar agora, tem só 12 anos. Se ela começar a andar com o Senhor, ela pode ter uma mente muito mais fértil do que alguém que está 15 anos aqui. Mas não anda com o Senhor. Glória a Deus.
Tinha judeus que tinham muito mais conhecimento que Pedro, irmão, só que não andaram com o Senhor. Para ter a mente de Cristo, tem que andar com Cristo. Para fazer o que é para ser feito, irmãos, não tem a ver com tempo de conversão, tem a ver com o tempo que tu passa com Ele. Quanto tempo tu passa com Ele? Quantas horas tu passa com Ele do teu dia, da tua semana, do teu mês, do teu ano? Glória a Deus. Mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé com as minhas obras. É o que Tiago fala. Tiago falou, quero ver a tua fé. Mostra, eu tenho fé. Eu quero ver tu mostrar ela sem fazer nada. Eu mostro a minha fazenda, ele falou. Lá em Atos 4, 13, irmãos, aqueles que queriam matar Pedro, aqueles que prenderam Pedro e João por fazer bem a um homem, eles tiveram que engolir em seco uma coisa. Olhando a intrepidez, a mente que aqueles homens tinham, ainda que eram incultos, iletrados, pescadores, analfabetos, eles chegaram a uma conclusão. Esses homens andaram com Jesus. Por isso que quem anda com Jesus, irmãos, faz teólogo engolir diploma. Amém? Isso é autoridade, não é orgulho, irmãos. Quer saber para que Deus te chamou? Tu sabe para que Deus te chamou? Eu sou inculto, iletrado e não tenho nem estudo, não sei nem falar. Passa um tempo com Ele. Passa um tempo com Ele e tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Passa um tempo maior com Ele, Chico, cada dia mais, tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, meu irmão. Gasta tempo com Ele e nós vamos ser surpreendidos. Sim, eu já tenho uma expectativa, mas vou ser mais surpreendido. Porque Deus vai além do que pensamos e pedimos. Para e pensa nessa noite, irmãos. Temos tido uma mente coletiva? Tu que tem pena que o fardo, tadinho do meu pastor, tadinho dele. Mas tu ora para que ele tenha... Tu ora para Deus me fortalecer e também ora para que venha outros pastores? Irmão, tem peixe suficiente para todo mundo. Vai ter culto para todo mundo pregar, vai ter culto para todo mundo cantar. Mais um grupo de louvor, tomara que tem uns 4 grupos de louvor. 5, 6, 7. Mas de pessoas que têm uma mente de Cristo. Pensando no coletivo. Pensando no coletivo. Glória a Deus.